Entretendo bodes, o show da ignorância. De certa forma, esse tema é um pouquinho delicado, ou melhor, vou arredondar, é muito delicado porque pessoas não querem ouvir algo que danifique o ego delas. Elas não querem ver algo que mexa com o sentimento de cautela do ser dela. Ela quer estar com um corpo tranquilo nas coisas em que ela pode fazer tranquilamente. Mas eu sei que você não é uma dessas pessoas. E por isso, peço para que você acompanhe o vídeo de hoje. O tema, bastante chamativo para uma grande pancada. Entretendo bodes, o show da ignorância. O cristão do século ama ser enganado. O cristão do século, ele ama ser enganado. Aconteceu isso com Demas, ele amando o século presente, abandonou Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Já mostra que a ação dos cristãos primitivos já mostrava aquele amor pelo mundo e aquele amor pela situação do século. E assim, eles abandonavam. O cristão, ele gosta de ser enganado. Por quê? Por conta das coisas que há nesse século, as coisas que são oferecidas para os cristãos, eles gostam de ser enganados. Mas no meio deles, no próprio meio deles, não é no mundo afora. Estou dizendo que no próprio meio deles, ou melhor, meu e seu, nosso em geral, tem pessoas querendo enganar e tem pessoas querendo ser enganadas. Então deu certo. Essas pessoas, de certa forma, estão querendo ser enganadas porque a mente já está totalmente perdida. A mente dessa pessoa está totalmente perdida nas coisas que está sendo oferecida para ela. Neste mundo, há vários pratos para você sendo entregue todo santo dia. Todos os dias tem um prato sendo entregue para você e esses pratos te levam à morte eterna. Essa é a ideia e a proposta de Satanás para você. Te oferecer pratos para que você esqueça o seu propósito em Cristo. E de certa forma, se você come desses pratos, eu preciso dizer para você que vai ser a coisa mais difícil de você parar de comer. Lembra da glutonaria? A glutonaria, hoje nós vamos usar agora, no lado espiritual, é mais ou menos a comida que Satanás está botando para você. Satanás está colocando uma comida no seu prato e você está comendo e sem parar. Essa comida é os desejos da carne. Mas o cristão não abrindo os olhos para essas coisas que estão entrando facilmente dentro dos olhos dele, ou melhor, nas mãos, nos olhos, nos ouvidos, seja lá onde for, se não olhar de certa forma com cautela e ver os detalhes obscuros, os detalhes ocultos que estão levando eles a essa ruína, então, infelizmente, a glutonaria bate a porta. E não estou dizendo a glutonaria de comida, estou dizendo a glutonaria das comidas do prato de Satanás. Não estou dizendo aqui que a glutonaria é baseada num prato que Satanás prepara para você. Isso aqui eu estou indo contra a Bíblia. Você, exegeta, que gosta exatamente, assim como eu, assim como está escrito, então não vou passar por cima, e sim uma ideologia, para que eu possa aqui passar para você e você puder, de certa forma, entender o que está se tratando. Mas cá entre nós, de quem é a culpa? A culpa será do pregador, ao qual prega as baboseiras ou algo do tipo para você? A culpa será do pastor, que ensina de forma errada, errante? Ou a culpa é sua, em que você próprio gosta de ser enganado? De quem é a culpa? Mas de certa forma, eu preciso dizer que é um jogando a bomba para o outro. Quem é o culpado? O palhaço? Ou quem é o culpado? O bode, pensando que é a ovelha. Quem é culpado no meio? O bode ou o palhaço? Quem é o culpado deles? Se eu for colocar exatamente a culpa naquele em que ensina somente nele, eu estou passando a mão na cabeça do bode em que ele próprio não quer nem que eu passe a mão na cabeça dele. O bode, em sua brutalidade, não deixaria nem mesmo o pastor chegar perto dele. Simplesmente a atacaria. Então vamos lá. Se a culpa não é um nem de outro, então de quem é a culpa?
Não digo para você que a culpa não é de um e nem de outro, ou se a culpa é de um ou de outro. Eu estou dizendo aqui que, em geral, a culpa é de todos. A culpa passa a ser de todos pelo pregador em que ensina coisas erradas, passa coisas erradas, fala coisas erradas, pastor ensina coisas erradas, fala coisas erradas, e o próprio bode, que não está nem aí para as palavras que está sendo falada para o coração dele, que não está nem aí para as coisas que podem acontecer. Simplesmente eles querem absorver para eles o que é bom. Bom para eles e mais para ninguém. O bode, ele não quer saber mais de ninguém. O palhaço não quer saber, a não ser encher o bolso. E você? Você é a ovelha? E se você for ovelha, eu preciso dizer para você, fuja desses enganos. Fuja de todas as palavras contrárias à Bíblia. Fuja de todas as coisas que fogem da Bíblia. A Bíblia é o seu escudo. E se a Bíblia é o seu escudo, coloque ela à sua frente em entendimento, olhando e examinando conforme ela própria te ensina, para que você possa vencer esses enganos espirituais, esses enganos de ensino. Em meio a tanta bagunça, em meio a tanto desespero, ensino errado, ensino fora do que está mostrando na palavra divina do nosso Deus, há sempre uma esperança. Aonde está essa esperança? A esperança sempre está em Cristo Jesus. Mas em você, onde está a esperança? Facilmente você diria a mesma coisa que eu falei agora, antes de fazer essa pergunta para você. Diria que a sua esperança está em Cristo Jesus. Mas sabendo disso, sabendo do que está acontecendo no mundo, sabendo o que está acontecendo nas igrejas, o que você vai fazer? O que vai acontecer daqui para frente? O que você em si vai fazer para que essas coisas mudem por completo? Talvez você não saiba o que fazer. Ou melhor, talvez você nem imagine o que fazer. Porém, agora eu vou estar falando para você o que é necessário fazer. De início, é preciso mudança de olhar. Não estou dizendo mudança de local. De forma alguma, saia de sua igreja se você vê um problema nela. Corrija-o. É a igreja o problema ou você o problema? Já que você não tem uma solução para a sua igreja, então você é o principal problema. Eu quero dizer aqui que dentro da sua igreja, se há alguma coisa do tipo, então você solucione. Lutero, quando ele viu acontecendo isso na Igreja Católica, ele mudou o pensamento. Ou melhor, ele começou a ver as Escrituras de forma correta. E o que gerou? 95 teses. Você bem sabe, está lá escrito. Mas o que é preciso fazer? Uma reforma na Igreja moderna. Paul Washer escreveu sobre algumas coisas que acontecem na Igreja moderna de hoje em dia e assim nomeou o livro dele de 10 acusações contra a Igreja moderna. Diversas coisas foram tratadas neste livro. Diversas coisas foram colocadas ali, assim como foi colocado por Lutero nas 95 teses, coisas importantíssimas que deveriam ser olhadas de forma correta pela Igreja Católica. E não somente pela Igreja Católica, por todo o mundo. Mas, de certa forma, que isso me chamou muita atenção também é da forma em que os cristãos agem no abordar pessoas, agem no evangelizar. E, na terceira acusação de Paul Washer, ele fala sobre isso. Um fracasso em abordar o mal do homem. Cá entre nós, qual foi a última vez em que você abordou o fracasso de um homem? Qual foi a sua última vez em que você apontou o pecado de um homem? Mas você que faz muito tempo em que isso não acontece, eu preciso dizer para você que isso precisa ser renovado. Isso precisa ser reformado. O cristão, de certa forma, ele tem medo do que pode acontecer, do que ele vai falar, do que vão ver, vão olhar para ele, da forma que vão ver ele na sociedade, no social, algo do tipo, se ele vai ser cancelado ou não no tempo de hoje, e assim esquece de abordar corretamente, formalmente, biblicamente, uma pessoa em que está em fracasso. Ah, mas esse fracasso é o quê? Esse fracasso é virtual? Esse fracasso é financeiro? Não. Esse fracasso como homem,
em que ele próprio se colocou contra Cristo e por conta dos seus pecados está bem longe de Cristo, mas se reconhecer os seus pecados e se arrepender, estará por perto de Cristo Jesus, mediante a cruz do Calvário dele. E receberá a graça de Cristo e estará perto de Deus e salvo por Cristo Jesus. Basicamente isso. Isso é o tópico. Isso é o máximo. É por aí que nós vamos. Mas fora disso, estamos em total fracasso. E você teve coragem de chegar para aquela pessoa que está em pecado, que está levando uma vida conforme a Bíblia diz que é contra? Você ali mostrou exatamente o fracasso dessa pessoa? Não? É tempo hoje. Porque você mostrando está ali, iniciando uma reforma. Uma reforma onde? Na igreja? Uma reforma no coração dessa pessoa. É preciso pregar e não entreter. A igreja moderna tem levantado assim um palco para si, para entreter bodes. E esses bodes amam esse entretenimento, esse show, que a própria ignorância faça com que eles, com o coração duro, não vejam a verdade. E esse show de ignorância vai levando todos para o inferno. Mas há um caminho em que você pode levar, pode caminhar, pode ir e, de certa forma, sem erro algum, ser salvo, que é por meio de Cristo Jesus, não sendo enganados por qualquer vento de doutrina. Seja assim, instruído por Deus e pela palavra dele. Quer uma dica? Eu posso, assim, pela misericórdia do Senhor, te dar uma dica para que você possa vencer isso. Essa dica, de certa forma, não é minha, mas eu preciso passar para você. Paulo ele vai passar essa dica para a igreja que ele fundou, Tessalonicenses. Ele vai dizer: examine tudo e retenha o que é bom. Fácil. Está em sua igreja? Examine tudo e retenha o que é bom. Pregador está falando, examine tudo e retenha o que é bom. Fácil. O que é bom para você? O que está descrito na palavra do Senhor. O que está indo em coerência com a palavra do Senhor. Isso é bom para você, mesmo que doa. Somente isso, Vitor? Somente isso é preciso fazer? De certa forma, não. Examine tudo, retenha o que é bom. Está totalmente certo. Mas também é preciso fazer como os bereanos faziam. Era, enquanto Paulo pregava, eles procuravam na própria palavra do Senhor. Se ali tinha ligação as palavras de Paulo com as palavras do Deus vivo. Dessa forma, você não vai ser enganado. E dessa forma, você consegue sim enxergar quem é palhaço e quem é bode. Se você chegou até aqui, deixe seu like, compartilhe com seu amigo mais próximo, compartilhe com o grupo de sua igreja, para que pessoas possam ser edificadas e assim esteja entendendo exatamente o que está acontecendo no mundo de hoje e possam assim fugir desse engano religioso. Vou estar deixando bem aqui, passando no meu lado, meu Instagram, para que você possa estar seguindo e estar por dentro das postagens lá. Está sendo também edificado lá na outra plataforma. Deus abençoe sua vida mais uma vez. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com o seu amigo mais próximo. Amém? Deus abençoe.